No dia 5 de fevereiro de 2016, o Papa Francisco pede para um encontro histórico com o patriarca russo e avisa que o fim está próximo. Então nós vemos aqui, na primeira parte, nós vemos todo aquele incidente que aconteceu em Meca, o envolvimento do patriarca Kirill e da Rússia em levar o artefato conhecido como Arca de Gabriel para a Antártica. Então aqui o Papa pede um encontro com um caráter urgente e imediato, e eles se encontram em Cuba. Aqui conta a história toda e fala-se do receio de que a Turquia esteja nas preparações finais para a sua invasão da Síria, então todo o medo de guerra. Há também o medo da crise política, além do clima de guerra. Fala do índice Baltic Dry Index, que é um índice de comércio global, principal termômetro, que atingiu um recorde histórico negativo. Então essa matéria alude para o fato de que esse encontro estava fundamentado nessa situação do mundo, guerra e crise econômica. Aqui ainda tem uma matéria tornada pública pelo Wikileaks, falando que possivelmente o encontro do Papa com o Kirill era por causa da influência que o Kirill tinha sobre o Putin nesses assuntos. E fala que o Putin fala um pouco da religiosidade de Putin, mas que ele tem usado a igreja, inclusive a igreja ortodoxa russa fora da Rússia, como um ponto como agentes de escuta, né, fora da Rússia. Fala do esforço do Kremlin de restaurar a igreja ortodoxa russa, tanto financeiramente como psicologicamente, e desse uso, como aqui usa até a expressão posto de escuta KGB dos dias modernos, que ele estava usando principalmente as igrejas de Nova York e Paris, que são as maiores igrejas ortodoxas russas fora da Rússia. Bem, tivemos um encontro que mostra a religião de Vladimir Putin. Todo o medo de que estamos vivendo uma época complicada. Bem, depois desse encontro em Cuba, nós temos aqui mais uma matéria que surpreende aqui pelo conteúdo. Depois do encontro, o Papa foi para o México e vejam só, o patriarca Kirill, depois do encontro com o Papa em Cuba, deixa eu chegar aqui no ponto, 18 de fevereiro, o líder religioso top da Rússia executa antigo ritual na Antártica sobre a misteriosa Arca de Gabriel da Arábia Saudita. No que nós podemos somente concluir como um dos episódios, um dos relatos mais bizarros que jamais circulou no Kremlin, o ministro de Defesa relatou hoje que o líder global da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Kirill de Moscou, chegou na Antártica mais cedo hoje, onde ele se juntou à Armada Naval da Federação, a imensa, vasta, que estava transportando a misteriosa Arca de Gabriel, colocada em custódia pelas duas mesquitas sagradas à Rússia, e o patriarca Kirill executou um antigo ritual sobre ela, lendo de um texto sagrado dado a ele pelo Papa Francisco, dias antes em Cuba, quando esses líderes do cristianismo se encontraram pela primeira vez em 1000 anos.
Então, peraí. O Papa deu ao patriarca um texto sagrado para ele orar sobre uma arca de Gabriel que contém, que também associado a ela está um manuscrito islâmico que tinha instruções de Gabriel para Maomé. Muito estranho isso. Mas aqui é um fato, o patriarca Kirill está na Antártica. Ele estava na Antártica em 18 de fevereiro. E aqui nós temos a repetição da história do que aconteceu em Meca. A tal arca foi achada, emissões de plasma, morte, pedido de apelo ao patriarca que levou as instruções. Talvez com isso eles tenham conseguido remover o artefato arma do lugar e embarcado no navio russo rumo à Antártica. E aqui nós vamos ter uma informação, algumas coisas bem interessantes aqui, ó. Ao saber das implicações globais e graves associadas com este misterioso, com essa misteriosa Arca de Gabriel, o Papa Francisco contactou o patriarca Kirill pedindo um encontro urgente e imediato, avisando de que o fim está próximo. Então aqui nós já vemos que o encontro em Cuba foi motivado pela Arca de Gabriel. É o que fala aqui nessa matéria. Eles se encontraram depois de 1000 anos. Então parece que a Arca, e importante ou não, o Papa deu um manuscrito para o patriarca realizar um ritual antigo sobre a Arca. Agora vejam só que estranho. Embora a natureza exata das conversas entre o patriarca Kirill e o Papa Francisco permaneçam restritas no nível mais alto de que nos foi dado acesso, os analistas do Ministério da Defesa, nesse relatório, afirmam que um manuscrito secreto antigo foi dado ao patriarca Kirill pelo Papa, que pertence à Arca de Gabriel, cuja lenda atrás afirma de que foi escrito diretamente pelos Watchers, os anjos, os vigilantes, descritos no livro de Enoque. De fato, no livro de Enoque, os anjos que pecaram, eles escreveram, eles fizeram de Enoque como um porta-voz diante de Deus, pedindo que Deus os perdoasse, os livrasse da punição. E Enoque foi como um intercessor por esses anjos, levando a reivindicação deles a Deus. Isso está no livro de Enoque. E aqui fala que o Papa entregou esse manuscrito para se realizar. Manuscritos escritos pelos anjos. E apenas horas atrás, esse relatório conclui que o patriarca Kirill, enquanto estava usando o texto secreto dado a ele pelo Papa Francisco, executou um ritual antigo sobre a Arca de Gabriel na igreja da Holy Trinity, a igreja ortodoxa russa, a única igreja na Antártica. E onde imediatamente após, o misterioso artefato foi transportado para o vasto interior deste frio e profético continente por um Spetsnaz altamente especializado. Spetsnaz é forças especiais, uma unidade de forças especiais, para um destino e propósito não identificado pelo ministro de Defesa. Aqui está a igreja ortodoxa da Antártica. Bem, o resumo da história então. Nós vemos aqui também que a agência TASS, ela confirma o navio de pesquisa russo visitando o porto da Arábia Saudita. Então aqui está uma foto
da agência TASS, mostrando o navio de pesquisa oceanográfico Almirante Vladimirsky. Fala todos os detalhes, que saiu do porto de Kronstadt, que vai retornar para lá. Fala que vai para a Antártica. Fala do carregamento de solo russo, mas não fala da frota de guerra que acompanhou e não fala também de nenhum transporte de Arca de Gabriel. A agência TASS omite os fatos mais bizarros. Temos aqui também a Russia Today, que é outro canal também muito respeitado. Quando fala muito respeitado é porque não é conspiracional, mostrando o patriarca no meio dos pinguins da Antártica, falando que ele foi lá. Não é só falando trivialidades, mas tem um vídeo, mostra a conversa deles com os pesquisadores, fala do continente, mostra a igreja, mas também não fala de nenhum ritual que foi executado lá e do porquê ir para a Antártica. Bem, o resumo então de tudo, que houve um incidente com um artefato que foi descoberto numa escavação nas mesquitas islâmicas. Esse acidente por 2 vezes matou pessoas. As autoridades islâmicas pediram a posse de um manuscrito que estava com a Igreja Ortodoxa, talvez como a única possibilidade de remover o artefato sem provocar danos. Esse manuscrito era um chamado Instruções de Gabriel a Maomé. E também, logo em seguida, o Papa se encontra com o patriarca e passa a ele um manuscrito que supostamente foi escrito pelos anjos caídos, os Watchers do livro de Enoque. E com esse manuscrito, o patriarca Kirill vai para a Antártica e faz um ritual antigo sobre a arca, que é em seguida levada para o interior do continente antártico. É tudo muito estranho. Tem uma parte que eu vou tentar achar aqui, mas que eu acho que eu perdi. Que fala... Acho que tem uma instrução a respeito desse lugar. Eu não sei se eu li na primeira parte. Eu acho que eu cheguei a ler. Sim. Que essa caixa arca de imenso poder tinha que ser enterrada num santuário, no lugar de adoração que os anjos usaram antes da criação do homem. Então, será a Antártica esse lugar de adoração que os anjos usaram antes da criação do homem? Então, essa é a pergunta. E qual é a conexão disso com o dia da ressurreição? Isso vai ser descoberto no dia da ressurreição. E as ligações são muito estranhas, porque nós vemos aqui a Rússia e a Arábia Saudita, que não tem essa conexão. O patriarca russo intercedendo por isso, depois de 1000 anos ele encontra com o Papa passa um manuscrito. As coisas realmente estão muito estranhas. Tem o vídeo russo que fala da Antártica, fala de coisas também estranhíssimas, mas há muitos vídeos na internet sobre essa questão da exploração dos alemães antes mesmo da guerra. Eles exploraram o continente antártico e instalaram uma base lá. E logo depois da Segunda Guerra houve um confronto na Antártica, e alguns anos depois não se permitiu mais se explorar o continente. Então há muitos mistérios envolvidos, mas nós estamos vivendo uma época muito estranha. São de fato dias muito estranhos que nós estamos vivendo.